Nosso vídeo hoje, Conversa com o Pastor, nós vamos tratar sobre um assunto que volta sempre na igreja. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil tratou dele, inclusive, há pouco tempo. Diz respeito a mulheres pregarem na igreja. Mas a pergunta hoje fala não só sobre a pregação, mas também de darem lições na igreja, ministrar na escola bíblica dominical e palestrarem. Bom, eu quero ler com vocês 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 11 a 12 diz assim: A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permita que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Outro texto que eu quero ler com vocês está aí também em 1 Timóteo, agora o capítulo 3, os versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O contexto no qual Paulo está escrevendo é claro, e ele fala no verso 15 sobre isso, como se deve proceder na casa de Deus. Também o texto que lemos inicialmente, o verso 12, Paulo diz que ele não quer que a mulher esteja ensinando ali ou exercendo a autoridade de homem. Mulheres podem comunicar o que sabem a outros, como por exemplo Abigail fez ou Priscila. As mulheres podem ser professoras compartilhando seu conhecimento para edificar outras pessoas. Romanos, no capítulo 15, fala sobre isso. A epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, o verso 14. O apóstolo São Paulo diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Paulo está falando aqui que os crentes podem se ensinar uns aos outros. Mas o que nós precisamos atentar são três aspectos aqui em 1 Coríntios. Paulo está tratando do primeiro aspecto de uma doutrina pura. O segundo aspecto são as relações entre gêneros, homem e mulher. Nós cremos e temos defendido a ideia de que Deus fez homem e fez mulher, distintos, em ofícios distintos. Isso lhes confere dignidade, lhes confere valor. O homem tem um ofício que lhe é próprio e a mulher tem um ofício que lhe é próprio. Isso não diminui nenhum nem o outro, antes pelo contrário, concede a eles dignidade, valor. O homem tem um valor no seu ofício masculino e a mulher tem valor no seu ofício feminino. Outra questão que Paulo trata aqui em terceiro lugar, são três aspectos, é a liderança apropriada. Deus então fez o homem para ser o cabeça. A ideia e a imagem da cabeça fala que é um órgão do corpo. Os órgãos têm seus valores distintos, seu lugar distinto no corpo. Cada um é necessário para o bem funcionamento do corpo, para que cada parte funcione como deve. Deus fez então o homem para liderar em amor e a mulher para auxiliar o homem na liderança. Portanto, no que diz na relação homem e mulher, o homem foi feito para liderar. Essa ideia então de uma liderança masculina, ela reflete na igreja. Deus então estabeleceu que o ofício masculino é necessário para a liderança também na igreja. No que diz respeito aos ofícios de pastor e presbítero e diácono, é necessário que sejam homens, por causa dessa condição natural de liderança, de conduzir e dar-se pelos que são liderados. Assim, ele ordena então que as mulheres não podem exercer o ofício masculino de liderança. Portanto, fica restrito às mulheres a aulas na escola dominical, em temas no discipulado, mas elas não podem exercer a liderança masculina. Elas não podem ensinar doutrina na igreja, pregar na igreja, instruir a igreja reunida em culto solene. Agora, em momentos fora do culto solene, como por exemplo a escola dominical, as mulheres podem dar instrução sobre a liderança do conselho, o cuidado do pastor e dos presbíteros da igreja. Elas podem dar palestras na SAF para as mulheres e até na presença dos maridos.
Uma mulher capacitada em falar sobre virtudes como, por exemplo, honestidade, não impede que ela fale ali naquele lugar. Ela não pode falar sobre questões doutrinárias ou orientar a igreja reunida solenemente como congregação no culto. O ofício pastoral é o único que pode pregar e aqueles que estão sobre a liderança do conselho. Exemplo, seminaristas ou aqueles que estão sendo experimentados para o ofício do presbiterato ou diaconato. Assim, portanto, quando o pai está liderando a família, tem um ofício que lhe é próprio, proteger, sustentar e guardar a família. Isso não significa que a esposa não possa auxiliá-lo na proteção do lar, na manutenção do lar, na instrução do lar. Porém, a mulher nunca vai ufanar para si essa prerrogativa, ela nunca vai assumir essa prerrogativa, é do marido. Como o marido às vezes está impedido ou ocupado, ela pode auxiliá-lo, mas ele nunca vai transferir para ela essa responsabilidade. Na igreja também. Nós não podemos transferir para as mulheres, as responsabilidades são dos homens. A esposa, o pastor pode ajudá-lo? Pode, mas ela não deve exercer o pastorado, ela não deve pregar para a igreja. A esposa de um presbítero pode auxiliá-lo? Pode, mas ela nunca deve tomar o ofício do marido para si. Paulo está proibindo, então, portanto, que as mulheres tomem para si algo que não é delas. E elas devem se contentar em serem as auxiliadoras de seus maridos. E as moças solteiras, pastor, elas também não podem, por causa do princípio de que para que os oficiais exerçam sobre a igreja liderança, precisam ser homens. O homem foi feito para liderar, para ser o cabeça. Isso não coloca a mulher numa condição depreciativa, antes pelo contrário, lhe dá valor. Ela tem um papel que é só dela, e o homem tem um papel que é só dele. Ambos devem ver nesses papéis, cuidando claramente daquilo que lhes é próprio. Quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, o que estamos vendo é um total desleixo para com o ofício, o papel de cada uma das partes, desvalorizando o homem e desvalorizando a mulher, e fazendo com que seja ferido um princípio que Deus estabeleceu. A liderança masculina é bom para a igreja, para a família e para nós, porque os homens foram preparados para liderar e as mulheres preparadas para auxiliá-los. Quebrar essa ordem é vivermos um caos, como muitas vezes temos experimentado na igreja dos nossos dias. Deus os abençoe ricamente. Essa é a Conversa com o Pastor. Até a próxima pergunta. Deus os abençoe.